Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Eu gostaria de convidar todos para pegarem nas Bíblias, encontrarem Marcos, capítulo 6, versículos 45 até o versículo 52. Vamos rezar juntos, meditando a palavra, nesse texto em que nós temos Jesus que caminha sobre as águas. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem para Betsaida, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos ouviram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu. Não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar rapidamente a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, na Sagrada Escritura, assim como vocês já sabem, a realidade das águas é uma realidade de caos, é uma realidade de instabilidade. E Jesus se sobrepõe a esse caos, a esta instabilidade. Eles estavam ali reunidos, logo em seguida, depois da multiplicação dos pães. E os discípulos estavam ali. Viram o milagre que Jesus tinha realizado na multiplicação dos pães. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para que eles pudessem dizer, testemunhando: esse é Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. As provas ainda eram insuficientes para eles crerem. E aí Jesus ordena que eles vão mar adentro para evangelizar também em outros lugares. Eles vão e Jesus vai ao encontro deles e eles começam a ficar amedrontados porque achavam que estavam vendo um fantasma. Jesus que se sobrepõe ao caos. Os discípulos que ainda estavam imaturos na sua fé, mesmo tendo vivido recentemente a experiência da multiplicação dos pães. Estavam imaturos, descrentes. E aí Jesus vai ao encontro deles e diz: não tenham medo, sou eu. É esse reconhecimento. Muitas e muitas vezes nós também ficamos amedrontados. Muitas vezes nós também ficamos confusos. Será que é Jesus? Será que é Ele que vem ao meu encontro? E Jesus entra novamente na barca com eles. Essa barca simboliza também a igreja.
e quando ele entra na barca, tudo se amainou, como diz o texto da Bíblia de Jerusalém. Tudo se acalmou. Jesus que acalmou aquela tempestade. E aí eles ficam tranquilos. Mas o que inquietava o coração de Jesus é: por que eles ainda não creram? Por que eles ainda não tinham fé? E ao longo de toda a evangelização, Jesus também se pergunta: por que eles não creem? Por que têm medo? O que falta ainda? Essa questão, essas dúvidas, né, que acompanham os discípulos, e também eu creio que o próprio Jesus também ficava inquieto com isso, porque Jesus se manifestava, realizava milagre diante deles, e eles mesmo assim não tinham fé. Por que vocês não têm fé? Por que os discípulos que estavam com Jesus ainda não tinham fé a ponto de dizer: Tu és o Senhor, Tu és Jesus Cristo, nosso Salvador? Eu gostaria que a gente pensasse ao longo desta quarta-feira depois da celebração da Epifania, dia de oração também pelas nossas famílias. Vamos rezar por tantos familiares nossos que são descrentes, que não rezam, que estão distantes de Deus. Se você quiser, escreva nos comentários desse vídeo o nome dos teus familiares, aqueles que moram contigo, mas de maneira especial aqueles descrentes, aqueles que estão realmente distantes de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, vamos pedir a Deus a força para que a gente possa crer sempre mais e assim também poder evangelizar com uma fé cada vez maior, um ardor sempre crescente no coração pelo amor do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos eu desejo uma quarta-feira de muitas bênçãos e até o próximo momento de oração.